Muito bom, minha querida. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre endometriose. Eu quero conversar com você sobre o porquê que a endometriose atrapalha os seus resultados. Pode perceber, a mulher que tem endometriose dificilmente vai ter um físico mais estético. Ela geralmente vai estar mais inchadinha e a gente vai compreender o porquê disso. Logo, eu quero te ajudar com uma alimentação que vá melhorar tanto os sintomas da endometriose, se você tiver, mas que também possa te ajudar a ter resultados de fato. E basicamente é isso, tá? O ponto inicial aqui é sempre trazendo para a paciente, se você tem endometriose, você vai entender que essa paciente normalmente ela traz relatos de dor, que ela traz muita cólica, que ela traz diversos desconfortos. Desconforto no ato sexual, ela pode ter ali um ressecamento da própria vagina, ela pode ter diversos desconfortos, sem contar que se ela tem a intenção de gerar uma gestação ali com endometriose, as coisas ficam mais difíceis, então ainda tem mais o cunho emocional de possivelmente não conseguir fazer a gestação. Então é sempre muito importante acolher primeiro, né? Vamos cuidar dessa pessoa como um todo. E antes da gente entrar nos pontos principais ali, que seria do porquê a pessoa tem essa dificuldade, para ter resultado estético, é preciso entender como ela surge em você. E a forma mais aceita é pela tal da menstruação retrógrada. O que é isso? É quando, e isso pode ocorrer desde a menarca até a menopausa, tá? Então, às vezes, a mulher tem, um exemplo, um ciclo menstrual desregulado, um ciclo mais curto, então de forma recorrente ela já está menstruando, isso de forma genética. Às vezes ela tem um volume muito grande da menstruação, aí acaba ficando ali, acaba usando muito mais absorvente, fica em contato muito mais, e aí pode ser, tá? A via mais aceita é que desloque células ali da menstruação para outros tecidos e comece a formar a endometriose. Essa é a via mais aceita, tá? E aí, beleza, por que isso é importante para a gente? Porque a partir disso, você entra para, de fato, a endometriose, que pode ser uma endometriose mais superficial, vamos dizer assim, ali mais peritoneal, pode ser algo mais profundo, pode ser que ela já esteja em outros tecidos, e tudo isso culmina na parte da intervenção médica, tá? Então vamos dar um exemplo. Se a mulher quer ter gestação, ela tem um formato, ela tem uma via que o médico vai trabalhar. Ela tem uma forma que o médico vai trabalhar. Se a mulher quer ter gestação no futuro, ele tem uma outra forma de trabalhar. Se a mulher não pretende ter mais gestação ou não pretende ter gestação, ele tem outra forma de trabalhar. E normalmente, então você já entendeu como ela surgiu, as vias que o médico tende a trabalhar, logo a melhor solução, ou ela é medicamentosa por vezes, ou ela é, de fato, até mesmo em vários casos cirúrgico. O problema é que muitas mulheres, quando acabam por fazer a cirurgia, elas ainda assim acaba voltando. Ela faz a cirurgia e aí volta, e aquela frustração tudo de novo. Enfim, beleza, entendemos as condutas. E olha só o que eu falei, a melhor solução, por vezes, de fato, ela é medicamentosa, mas os médicos vão falar para você assim, você precisa ir no nutricionista e fazer uma dieta inflamatória, anti-inflamatória. Várias pacientes chegam aqui com essa necessidade e a gente tem que acalmar a paciente, falar, não, peraí, vamos olhar. Porque uma coisa é você já pegar uma paciente que tem endometriose, que já cuida de toda a alimentação, que ela já faz uma dieta, que ela já treina há muito tempo, aí ela tem uma característica. Outra coisa é a mulher que desenvolveu essa endometriose, mas ela tá zero sedentária, super sedentária, ela não treina, ela não faz alimentação correta, aí são duas pontas diferentes. Porque o que acontece? A questão inflamatória, ela é mais local.
e não tão sistêmica. Então a gente vai ter células inflamatórias ali naquela região, e quando a gente consome alimentos anti-inflamatórios e tal, vamos dizer assim, vitamina E, compostos por vitamina E, por vitamina C, por ômega 3, por compostos bioativos, nem sempre quer dizer que vai chegar naquela região. Então não tem como dizer que essa alimentação vai melhorar aquilo. Contudo, veja, presta atenção que isso aqui é importante. Por vezes, a paciente já está com uma má alimentação. Então, só de melhorar a alimentação da paciente, de trazer ali melhor consumo de proteína, melhor qualidade nessa proteína, diminuir fontes de gordura saturada, melhorar ali a qualidade da gordura que essa paciente consome, logo melhorar também o carboidrato que essa paciente consome, que consiga melhorar a sensibilidade à insulina dela, que consiga ela ter uma disposição num contexto melhor da dieta. Quando você faz isso, já haverá uma melhora. Quer dizer que vai tratar e vai curar a endometriose? Não, quer dizer que a gente diminui o teor inflamatório geral, mas nem sempre quer dizer que seja pontual. É isso que eu quero dizer. Quer ver um exemplo? E inclusive eu trago esse raciocínio porque uma vez eu li um artigo e aí ele estava falando sobre o ômega 3 para a endometriose. E achei muito interessante a conclusão, é que quando foi avaliada a questão do ômega 3 e que de fato houve melhora ali nas mulheres, também foi melhorado a alimentação dessas pacientes. Aí fica aquela via dicotômica, né? Será que foi pelo ômega 3 que elas melhoraram ou será que foi por conta da alimentação como um todo? Então, e eu vou te dizer, hoje em dia está muito mais fácil as pessoas não fazer uma boa alimentação do que já chegar tudo certinho. Raramente, cara, você vai ver uma pessoa que não consegue, que consegue seguir uma alimentação tudo certinho. Eu digo isso porque eu tenho uma consultoria online, e aí toda quinta-feira, inclusive hoje é quarta, né? Amanhã é o dia do caos, porque daí todo mundo manda mensagem para mim, aí eu respondo um a um ali, num feedback semanal. E a grande maioria, cara, de muitas mulheres que eu tenho, são poucas as que conseguem seguir semana por semana. A maioria é tipo, essa semana foi ótimo, na outra semana desandou tudo. Essa semana foi mais ou menos, outra mais ou menos, agora desandou tudo. Então, na maioria das vezes, só de você melhorar essa alimentação, já vai ter um bom resultado. Mas eu quero falar mais disso para o final do vídeo, porque agora a gente precisa entender o porquê essa paciente não consegue ter resultados mais expressivos ali na parte da estética, de dieta, treino, percentual de gordura, aumento de massa muscular. Justamente, não é que ela seja impossibilitada. Ela conseguiria. Mas tem um detalhe fogo aqui, cara, é que ela vai ficar mais inchada, é que ela vai ter distúrbios hormonais ali, é como se ela estivesse na TPM de forma constante. Se você tem endometriose, deixa aí nos comentários como você se sente. Então parece que ela está sempre de TPM, parece que ela está sempre inchada e de fato por vezes ela tem várias recorrências de menstruar ali no mês, vários escapes, isso acaba atrapalhando. Mas veja, quando a gente fala de estética corporal, nós temos o percentual, nós temos o peso, temos o percentual de gordura e aí tem uma retenção. Vamos separar aqui em 3 pontos. Beleza, você tem endometriose, a primeira coisa que nós precisamos fazer e você tem endometriose e você tem um sobrepeso, uma obesidade. A primeira coisa é baixar o seu peso. Lembra da retenção e da gordura, mas principalmente da retenção. Se a mulher tem a retenção por conta da endometriose, conforme eu queira baixar o peso dela, se ela ficar inchada, ela vai ter muita oscilação no peso. Então um dia ela pode perder 2 quilos, no outro dia ela pode ganhar aqueles 2 quilos. E Dani, mas eu segui tudo certo e mesmo assim eu não consegui e tal. Calma, porque a ideia é que você consiga seguir o plano e essas oscilações ali de retenção de líquido oriundo do distúrbio hormonal, ele com o tempo tende a diminuir, ele não vai sumir, mas ele tende a diminuir e é aquela velha história, se você desistir não vai adiantar o processo, então você vai ter que seguir de qualquer forma, entende?
Baixei o seu peso. Dá para baixar? Dá para baixar. Às vezes o médico lá que vai te acompanhar, e tudo que eu tô falando aqui, ó, por favor, é uma conversa que a gente está tendo, não inibe de forma alguma a consulta médica, tá? Você vai lá, você vai no teu médico, até porque os sintomas podem ser, ter divergências nos sintomas, o que parece uma coisa pode parecer outra, então às vezes vai ter que ter exames de imagem, transvaginal, enfim, aqui a gente vai para dentro, tá? E até me perdi no que eu estava falando aqui, mas de fato, peraí, deixa eu tentar retomar o raciocínio aqui. Pronto, lembrei. Às vezes o médico lá que vai te acompanhar já vai fazer alguma prescrição de algum análogo a GLP-1, por exemplo, Mounjaro, Ozempic, enfim, outro remédio que ele acredite ser viável para você, para baixar o seu peso ali. Depois que você baixa esse peso, a gente entra na questão do percentual de gordura. Perder peso é uma coisa, perder percentual de gordura é outra. Geralmente, elas estão associadas, o caminho é muito próximo, mas você vai precisar, de fato, ter ali a parte do treinamento. Por quê? Porque você vai precisar ter um aumento da massa muscular junto com uma alimentação adequada, fazendo com que haja uma redução do percentual de gordura. E aí entra um ponto muito interessante. Lembra essa retenção por conta desse inchaço? Ele atrapalha demais você, meu anjo. Por quê? Porque às vezes o percentual de gordura você vem assim, pega na dobra cutânea, que é por esse adipômetro aqui, ó. Aí você vem e você faz a dobra cutânea, você pressiona ali, a dobra cutânea dá baixa. Um exemplo, abdominal ali dá 20, dá 15 milímetros, enfim, varia de paciente para paciente, mas ela não se vê com percentual de gordura baixo. Por quê? Porque também tem uma camadinha de água que fica nessa pele, oriundo daquele inchaço, que quando você solta a dobra cutânea, aí ela volta aquela água e ela fica com uma sensaçãozinha de tipo, parece que o percentual de gordura tá alto. E não é só com vocês, agora eu vou abrir meu coração, eu tenho esse problema. Porque eu já fiz vários processos de ganhar peso. E a minha característica de ser um atleta pesado é retenção de líquido. Normal, todo atleta que você for ver, que ele seja pesado, você vai ver que ele tem mais retenção de líquido. É normal, é característica do atleta. E quando eu fiz vários processos de ganho de peso, obviamente, você subiu ali a questão da circunferência abdominal. Então hoje eu tenho uma pele no abdômen, junto com essa desgraça da retenção de líquido, que, cara, para aparecer meu abdômen eu tenho que estar muito seco. Eu permeio e fico entre 9% de gorduras. 8, 9% de gordura, assim, é onde que eu gosto de me manter. Para aparecer meu abdômen de fato, assim, eu tenho que estar com 6%, 5%. Às vezes, quando eu vou mostrar isso, eu já prefiro até ir competir, porque eu sei que, para não perder o time, que demora e é difícil, sabe? Então, aqui entrou a sua dificuldade para ter o resultado, de fato. Nós partimos um próximo pontinho aqui agora, que é então, tá, beleza, Dani, já entendi agora como surge, já entendi as vias que o médico vai passar, já entendi a questão que provavelmente vai ser medicamentosa, cirúrgica, enfim, o que o médico acreditar, já entendeu sobre a questão de primeiro baixar o peso, por que às vezes o peso não baixa, agora já entendeu o que é abaixar o percentual de gordura, por que às vezes o percentual de gordura também não, ele tá baixo, mas no espelho não apresenta, e agora entra outro ponto, que é a questão da alimentação de fato. Como eu estava falando lá no início do vídeo, melhorar a alimentação dessa paciente tem que ser melhorada como um todo. Nenhum nutricionista, em sã consciência, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai te prescrever um alimento inflamatório. Vírgula, vou ser sensato. Quando eu pego pacientes com característica magra, ectomorfo, que quer subir o peso, que precisa comer muito e tal, ou às vezes tem uma demanda de treino gigante, aí tem que sujar a dieta, às vezes tem que fazer mais refeição livre, às vezes tem que colocar mais açúcar na dieta desse paciente para que ele venha ter um bom desenvolvimento. Nossa, olha só que eu lembrei. Uma vez na pós de nutrição esportiva, aí tinha uma dinâmica lá, só que, cara, além de eu ser atleta a vida inteira, eu já lidava, a minha primeira formação em educação física, então eu já era atleta, eu já trabalhava com atletas, fui fazer a pós em nutrição esportiva depois de formado na nutrição,
Então, cara, eu já estava velho disso. E aí tinha uma dinâmica lá com uma professora que ela pegou e falou, como se fosse um estudo de caso, assim, prescreva para esse paciente XYZ. Daí ela fez o cenário do paciente, eu prescrevi o que eu tinha prescrito, acho que era farinha láctea, alguma coisa assim, mucilon, enfim. E aí, pô, ela me descontou nota, cara. Ela me descontou nota, eu fui conversar com ela. Falei, professora, não tem como. Daí ela, não, mas não tinha nenhum alimento melhor para isso. Eu falei, a senhora já trabalhou de fato com atleta? Ou a senhora é atleta? Porque às vezes o cara tem que comer muito, ele passa horas trabalhando, horas treinando, o cara não tem tempo de comer. Se eu fosse fazer a mesma quantidade calórica na época lá, acho que era farinha láctea mesmo, eu ia ter que colocar 300, 400 gramas de arroz. 400 gramas de arroz, o cara vai perder 30 minutos do dia dele comendo, se ele já não fez várias dessa por dia, chega uma hora que já não desce mais, professor. Daí a gente entrou num consenso ali, ela me elevou um pouquinho a nota, mas não deu o braço a torcer. Só um adendo e uma informação aleatória para esse vídeo, mas enfim, nenhum nutricionista nessa circunstância sua fará uma prescrição de algum alimento inflamatório. Então nós vamos precisar melhorar a tua alimentação como um todo, e agora você pega um papel e uma caneta, porque é mais fácil te dizer o que você deve fazer mais ou menos do que necessariamente ir lá e tentar achar meios mais fisiológicos para te explicar. Cara, eu gosto de separar a dieta da pessoa em 4 refeições. Na grande maioria das vezes são 4 refeições, tá? O café da manhã, almoço, um café da tarde e um jantar. No café da manhã, 90% da galera vai ficar entre pão com ovo e tá ótimo. Às vezes a pessoa já consegue comer uma fruta junto ali, ou se não conseguir, eu gosto de colocar uma fruta no meio da manhã, o que somaria mais uma refeição, né? Mas tem paciente que não gosta. E normalmente, quando você entra na minha consultoria online, por mais que você fale que você coma pão com ovo lá para mim e eu te prescrevo pão com ovo, eu sempre deixo outras opções. E aí a gente varia. Você tem que pensar assim, numa dieta com carboidrato, proteína e gordura. Aí, pô, eu gosto de tapioca, tem paciente que gosta de flocão de milho, que gosta de cuscuz, tem outro paciente que gosta de RP10. Então, o carboidrato em si não é tão difícil, mas a proteína ela é mais delicada. Porque assim, às vezes a paciente enjoa do ovo, mas aí você fala, pô, vamos colocar um frango? A grande maioria já dá uma torcida de bico. Vamos colocar um whey. Whey eu não gosto. Aí você, pô, agora você tirou minhas opções. Atum, não, atum também é muito forte. Veja, então vai ter que ficar no ovo ali logo pela manhã. Mas são opções. A gente dá as opções para o paciente ali, né? Então, um cafezinho da manhã, se você for fazer nessa conjectura de arroz, de pão, ovo, tapioca, um franguinho, um pão com atum, uma fruta, já vai te ajudar muito, tá? Em relação à suplementação que você pode fazer e que eu gosto muito, às vezes é tomar um ômega 3 ali, depende muito do horário, tomar uma vitamina D, uma vitamina B12, depende muito do que está abaixo para você, né? Não adianta a gente ficar falando assim, tome isso, tome vitamina C. Você vai olhar seus exames, está tudo certo de vitamina C. Como eu falei, não adianta exceder em antioxidantes se a paciente apresenta níveis estáveis deles. Então, o fato é que a gente precisa melhorar a alimentação como um todo, para que haja uma melhora como um todo, entende? Logo depois, na hora do almoço ali, a grande maioria fica em arroz, feijão, a carne. Vale um destaque muito interessante que alguns artigos colocam a carne, entre aspas, como um vilão para a endometriose, mas é como a gente conversou, é muito enviesado esses tipos de estudo e não tem como bater o martelo para isso. Então, o que eu te oriento? Carne vermelha, geralmente, ela é de muito fácil acesso, não digo por questões econômicas, mas por gosto pessoal. A grande maioria acaba gostando. Então, é muito fácil você conseguir colocar na rotina da pessoa, mas cuidado com a questão da gordura, né? A gordura ela te atrapalha bastante. Então, se você optar nesse caso, vai lá, faz uma carninha, um bife que tenha pouca gordura, mais grelhado, né? Se for para uma carne branca, peito de frango ali que tem menos gordura. Se for para um peixe também, procure fazer ele mais grelhadinho, não vá lá colocar ele para fritar, fazer ele peixinho à milanesa, que é sacanagem. Não estou dizendo que seja ruim, mas
aí é complicado, aí você insere demais na gordura, e a tua intenção é melhorar a tua estética e também melhorar os sintomas da endometriose. Só ressaltando para você, nunca deixe de ir no seu médico. À tarde é uma refeição pontual, assim, sabe? Tem muitos pacientes que gostam de repetir o que acontece no café da manhã, e tá tudo bem, porque já seria uma boa alimentação, já seria uma boa refeição, mas tem outros que já gostam de dar uma variada, comer algo mais por um doce. Então normalmente entra ali a questão do iogurte, vale um destaque também. Em artigos dizem que é melhor você fazer uma dieta de gluten free, né? Ou seja, tirar o glúten dessa paciente. Mas veja, muitas vezes os sintomas da endometriose são confundidos com outros sintomas gástricos e também intestinais. E aí, será que você está melhorando uma coisa ou está melhorando outra? Esse é o ponto, sabe? Se eu quisesse fazer um vídeo curto, só falar, faça isso, 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 acho que ele é muito simples. A ideia é a gente colocar para pensar e o seu caso, ele é único, tá? Então, por isso que eu te recomendo que, pô, Dani, às vezes eu queria uma dieta feita para mim, eu queria um treino feito para mim, um acompanhamento certinho toda semana, aí eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Minha consultoria online eu entrego exatamente isso. Você vai responder uma anamnese. Dessa anamnese tem muitas coisas ali que eu vou usar para montar o seu plano. Aí eu monto sua dieta, seu treino e a gente entra em acompanhamento semanal. Acho que aí vale muito mais a pena do que ficar, perdão a palavra, cagando regra que você tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada, cara. Vamos tentar ajustar algo que seja específico para você. E também a questão da lactose. Mas será que essa paciente melhorou porque ela já não tinha uma intolerância à lactose? Entendeu? Se você quiser entrar no meu time, vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você ir lá conversar com a Paty, que é minha assistente, minha esposa querida, lá no WhatsApp, tira todas as suas dúvidas sobre consultoria online, e aí para mim vai ser um prazer ver você do outro lado lá da consultoria, né? Beleza, e aí normalmente a refeição na tarde ela é muito simples de ser feita, mas também aqui mora a questão de praticidade, porque algumas pessoas não estão em casa, e também questão de sabor. À noite, você pode repetir a tua janta, que seria excelente. Perdão. À noite você poderia repetir o seu almoço, na janta ali sem problema nenhum, mas tem muitos pacientes também que não têm o hábito disso. Então você voltar, fazer uma rapidez com frango, fica muito bom, uma tapioca, um cuscuz, né? Mais uma refeição mais sólida de comida, arroz, feijão, carne, salada e tal, eu faço questão. Então até esses dias atrás uma paciente na consultoria online me pediu isso, Dani, gostaria de ter uma opção de lanche no almoço. Daí eu peguei e fui olhar a dieta dela e eu vi lá que ela já não jantava. Filha, não vai rolar, cara, porque senão daí você não tem nenhuma comida. A minha avó falava comida de sal, né? Tem nenhuma comida de sal aí nessa dieta. Aí foi quando eu peguei e ajustei para ela lá, daí a gente se acertou. Pelo menos uma dessa eu gosto. Veja, não é difícil, cara. Só tem um ponto interessante, que se tem tudo na tua dieta que você gosta e você não consegue seguir, o problema não tá da boca para baixo, o problema tá do pescoço para cima. Ou seja, a própria endometriose ela já tem muitos pontos emocionais envolvidos, é uma patologia dolorida, as mulheres relatam ter dor com ela de fato, não só emocional, mas sim física. Então, às vezes, se você não está conseguindo seguir o plano, aí faz sentido você acabar indo para uma terapia, tentar se entender melhor, ou às vezes essa parte de medicamento, de análogo GLP-1, ela tem um detalhezinho que eu não gosto, que é você pode baixar o peso, mas você precisa arrumar a tua cabeça para depois que você tirar o remédio. Então, pô, às vezes, Dani, eu preciso muito agora melhorar minha alimentação e não consigo. Pode usar o remédio junto com o teu médico, o médico vai prescrever para você, mas já vai para terapia para se entender e entender que haverá o desmame desse remédio e que você consiga seguir o plano depois por mudar os seus comportamentos. Seguir dieta é alteração de comportamento completamente, tá certo? E eu espero muito te ver do outro lado da consultoria online, para mim vai ser um prazer poder cuidar de você. Espero que tenha feito sentido aí, e é isso, te vejo do outro lado da consultoria online. Tchau, tchau!